Então vamos lá para a parte 2. Não sou daqui e vieram me buscar, parte 2. Ai, minha gargantinha. Olá, Ana, sou a fulana, mas você pode me chamar de Tempestade. Você deve se lembrar que já mandei um e-mail anterior com a primeira parte da minha longa história. Não sou daqui e eles vieram me buscar. Li ontem, tá? Aconteceu em 2007, a primeira parte do meu relato, ou seja, o meu primeiro contato termina quando Sirius me disse: minha menina, você ainda não está pronta. Saiba que vamos prepará-la. Você irá aprender muitas coisas, vai relembrar sua missão e no momento certo viremos te buscar. Ah, tá. Tá, verdade. Opa. Tem música. Então, você irá aprender muitas coisas, vai relembrar sua missão e no momento certo viremos te buscar. Mas não se esqueça, você não está sozinha. Há outros como você aqui e nós estaremos sempre por perto te auxiliando. Lembraram? Então. Bom, 4 anos depois, ou seja, em maio de 2011, aconteceu o meu segundo contato com os seres que hoje chamo de meus irmãos da luz. Bem, como você deve se lembrar, eu sempre senti que não era deste planeta. Eu não gostava muito de ter contato com pessoas. Por isso estudei contabilidade e trabalhava na área administrativa, sempre evitando ter contato com o público. Porém, depois do meu primeiro contato em 2007, eu comecei a ser mais atenta às pessoas. Ah, sim, um adendo importante. Em 2001, comecei a trabalhar na área hospitalar, mas no setor administrativo. Voltando ao relato, em 2008 conheci, através de uma amiga, a Umbanda. E em 2009, uma amiga me levou ao centro espírita que ela trabalhava, que na verdade é uma casa universalista, ou seja, nessa casa, além da Umbanda, também tratam de casos de contatos extraterrestres, cirurgias espirituais e extraterrestres e atendimentos com reiki, etc. Então, fiz o curso de reiki, nível 1, e me tornei voluntária da casa, bem como comecei a desenvolver a minha mediunidade. Eu era muito feliz sendo um canal de cura através do reiki, quando em 2011 aconteceu algo bem estranho. Era segunda-feira e eu havia me desentendido com o meu marido pela manhã e após o trabalho. Como de costume, fui ao centro para trabalhar com o reiki. No final, meu marido foi me buscar e, para tentar fazer as pazes comigo, sabendo que sou apaixonada por livros, havia passado numa livraria e comprado um livro de presente para mim. Mas como eu ainda estava chateada, agradeci, mas não abri o pacote. Chegamos em casa, deixei o pacote sobre a mesa de jantar, tomei meu banho e fui me deitar. Adormeci de imediato e então percebi que em meu quarto havia pessoas. Levantei, andei pela casa e apesar de sentir as presenças, eu não via nada nem ninguém. Então, de repente, todo o cenário mudou. Eu estava num local muito claro, muito iluminado e de repente alguns símbolos começaram a aparecer no ar. Espocavam e iam aumentando de tamanho e ao mesmo tempo em que alteravam as cores de verde para lilás e depois dourado, quando explodiam no ar. E em seguida aparecia outro e outro e outro sucessivamente da mesma forma. Confesso que muitos desses símbolos eu não conhecia na época. Só conhecia o Shokurei, que é um símbolo do nível 1 do Reiki, o nível que eu havia feito. Havia uma agitação, muitas vozes e isso tudo estava me perturbando. Então eu disse para mim mesma: acorda, isso é outro sonho. Eu acordei e fui até a cozinha tomar água. Mas eu sentia que havia pessoas dentro da minha casa, mas eu não conseguia ver. Voltei para o quarto e me deitei novamente e voltei à mesma parte do sonho que estava.
Nisso pude ver 7 seres, entre os quais identifiquei Sírios. Eles se aproximaram de mim, na mesma formação que da última vez, Sírios na frente, 2 atrás e 4 mais atrás, formando um triângulo. Então Sírios me disse telepaticamente: minha menina, é chegada a hora e não há tempo a perder. Agora você precisa estudar os demais níveis do Reiki e eu tentei argumentar, afinal todo curso custa uma grana e no momento eu passava por uma dificuldade financeira, né? E lá no centro eu havia tido um probleminha e não poderia fazer o curso gratuito naquele ano. Esse é outro relato que contarei posteriormente. Mas Sírios insistiu, dizendo que não importava, que eu deveria fazer o mais rápido possível, pois tinha que estar preparada para auxiliar quando o grande dia chegasse. Eu queria saber mais sobre o que ele estava falando. Disse que não estava entendendo era nada. Ele apenas disse: você não precisa entender, apenas se preparar. Tome! Não esqueça, minha menina, vamos te auxiliar. Você não está sozinha. E os símbolos continuavam espocando, mudando de cor, desaparecendo e reaparecendo. Foi assim a noite toda. Acordei, me lembrei do presente do meu marido e com o coração leve fui abrir. Qual não foi minha surpresa quando abri e vi que o livro que o meu marido havia comprado para mim era um livro de Reiki. Reiki Apostilas Oficiais de Johnny DeCarli. Eu fiquei muito assustada ao abrir numa página aleatória e ver que lá estavam alguns dos símbolos que apareceram no meu quarto. Então pude ouvir uma voz dentro da minha cabeça dizer: tudo está sendo preparado, minha menina. A semana se passou e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Na segunda seguinte, fui ao centro para aplicar Reiki e antes de começar os atendimentos, fui falar com uma amiga que é mestre em Reiki e trabalhava na mesma maca que eu. Sempre trabalhávamos em 5 pessoas por maca. E lhe contei o sonho. Ela se arrepiou e disse: você foi escolhida, precisa se capacitar. Bem, Ana, ela sabia que lá no centro, naquele ano, eu não poderia fazer o segundo nível. Então expliquei que financeiramente também eu não poderia. Então ela me disse para ficar tranquila, que no dia seguinte eu receberia uma ligação. No dia seguinte meu celular tocou e uma pessoa se identificou como amiga da minha amiga e disse que iria me iniciar no nível 2. Expliquei que eu não podia pagar e ela me disse que só me cobraria a apostila. Marcamos a iniciação para 2 sábados à frente. Bom, 7 dias antes da iniciação, tudo que eu comia ou bebia não parava no meu estômago. Desculpa o nojinho, mas eu tinha vômito e diarreia. O mais engraçado é que apesar de estar praticamente em jejum forçado, no dia marcado eu estava muito bem. Não estava fraca nem nada. Contei para a mestre que iria me iniciar e ela apenas sorriu e disse: é limpeza, menina. A aula e iniciação foi intensiva e ao fim do dia eu já era uma iniciada no nível 2. Cheguei em casa faminta e mesmo com medo, comi. E como mágica, o meu estômago aceitou. Na segunda, eu já atuava com o nível 2, que para quem não conhece, o Reiki é uma terapia de cura pela imposição de mãos. O nível 1 só pode atender presencialmente. No nível 2, o reikiano pode atuar à distância. Bom, Ana, essa é a parte 2 do meu relato. Nesse período, tive apenas muita intuição que a partir daí eu teria que aprender a cuidar de pessoas. Espero que tenham gostado e logo logo enviarei outros relatos. Deus abençoe você, o Matheus e os filhotes. Beijos de luz. Um beijo para você, muito obrigada. E eu já vi que ela mandou a parte 3. Mas será que conto aqui hoje ou conto na quinta, porque amanhã é Maledite? Vamos ver, veremos.